Alguma vez você já parou para se perguntar por que se preocupa tanto? O que realmente te mantém acordado nessas noites intermináveis? Essas dúvidas, esses medos que você não consegue apagar, continuam rondando em sua mente, impedindo você de encontrar paz. Talvez você se preocupe com o futuro, como você vai resolver esse problema que parece não ter fim. Talvez você se pergunte se algum dia encontrará descanso em meio ao caos. Mas deixe-me dizer algo. A preocupação não muda nada. Só te rouba a paz que tanto desejas. Neste vídeo, vamos explorar como você pode se libertar dessa carga que carrega e aprender a se entregar completamente a Deus. Porque quando você se solta, quando confia plenamente nele, encontra o descanso que tanto precisa. Está pronto para deixar de lado essas preocupações que pesam sobre você e descobrir como você pode viver com uma paz que não se desvanece? Então, acompanhe-me, porque hoje vamos aprender a entregar nossas preocupações a Deus e a descansar em seu amor. Antes de começarmos, quero que todos façamos algo juntos. Se você está pronto para deixar de lado suas preocupações e confiar plenamente em Deus, escreva nos comentários: Deus, fortaleça minha fé. Vamos declarar juntos que estamos prontos para entregar nossas cargas e descansar em sua paz. Comente agora e vamos começar esta jornada para uma fé mais forte e uma vida livre de preocupações. Versículo 1, Mateus 6, 25. Portanto vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, sobre o que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, sobre o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestido? Jesus, neste versículo, leva-nos a refletir sobre as preocupações que dominam nossas vidas. Ele nos diz que não devemos nos preocupar com nossas necessidades básicas, como comida ou roupa. Através destas palavras, Jesus destaca que tais preocupações revelam uma falta de fé na provisão divina. É como se ele estivesse perguntando: não confias que Deus, que te deu a vida, também te dará o necessário para mantê-la? Imagina que és um pai ou uma mãe e tens um filho pequeno. Este menino nunca se preocupa com o que vai comer no dia seguinte, nem com as roupas que vai vestir. Ele sabe, no fundo do seu coração, que tu cuidarás disso. Do mesmo modo, Jesus nos convida a ser como esse menino, a confiar que nosso Pai Celestial está ciente de nossas necessidades e cuidará de prover o necessário no seu tempo perfeito. Não se trata de ser irresponsável ou de não planejar para o futuro, mas sim de nos libertarmos da ansiedade que vem de tentar controlar cada aspecto de nossas vidas. Jesus utiliza uma lógica simples, mas poderosa. Se Deus criou a vida, que é muito mais valiosa que o alimento, e o corpo, que é mais valioso que as roupas, como não vai Ele também prover o necessário para sustentar essa vida e proteger esse corpo? Este versículo é um apelo à confiança total em Deus, um convite para deixar nossas preocupações em suas mãos e viver com a certeza de que Ele cuida de nós em cada detalhe. É fácil cair na armadilha da preocupação, especialmente quando enfrentamos dificuldades financeiras ou inseguranças sobre o futuro. Mas Jesus nos lembra que Deus está ciente de cada uma de nossas necessidades. Ele conhece as preocupações que nos tiram o sono, os medos que nos paralisam e as incertezas que nos afligem. E embora seja natural sentir-se assim, Jesus nos oferece uma paz que supera toda a lógica humana. Uma paz que nasce da confiança na provisão divina. Ao meditar neste versículo, somos chamados a reavaliar nossas prioridades e a lembrar que a vida não se trata de acumular bens ou de assegurar nossa comodidade material. Jesus nos convida a colocar nossa confiança em Deus, que é o verdadeiro provedor. Ele nos desafia a viver de uma maneira que reflita essa confiança, a nos libertar da ansiedade e a focar no que realmente importa, nossa relação com Deus e com os demais. Versículo 2, Filipenses 4.
Versículos 6 e 7. Por nada estejais ansiosos, mas sejam conhecidas vossas petições diante de Deus em toda oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Paulo, com estas palavras, oferece-nos uma orientação poderosa para enfrentar as preocupações da vida. Ele nos insta a não deixar que as ansiedades deste mundo dominem nossos pensamentos e emoções. Em vez disso, convida-nos a levar todas as nossas preocupações a Deus através da oração. Isto não é uma simples sugestão, é um chamado urgente para transformar nossas preocupações numa conversa constante com nosso Criador. Imagine por um momento que carrega um fardo pesado sobre seus ombros. É tão pesado que sente que o esmaga. Paulo nos diz que não temos de carregar esse peso sozinhos. Em vez de nos deixarmos oprimir por ele, podemos entregá-lo a Deus. E não só isso, devemos fazer isso com um coração cheio de gratidão. Ao agradecer a Deus pelo que já fez e pelo que fará, começamos a experimentar uma mudança em nossa perspectiva. O que Paulo nos promete a seguir é extraordinário. A paz de Deus. Mas não é qualquer paz. É uma paz que supera todo o entendimento. Uma paz que não faz sentido segundo os padrões humanos. É o tipo de paz que te envolve e protege, mesmo quando as circunstâncias externas continuam difíceis. É como estar no olho de uma tempestade, onde tudo ao teu redor pode estar em caos, mas no teu interior há uma calma inexplicável. Esta paz, diz Paulo, não só nos dá consolo, mas também guarda nossos corações e nossas mentes. É como um guardião que protege nossa alma do desânimo e do medo. Quando permitimos que essa paz nos envolva, nossas preocupações começam a desvanecer-se e, em seu lugar, encontramos a tranquilidade que só Deus pode dar. Num mundo cheio de incertezas, onde as preocupações parecem multiplicar-se a cada instante, Paulo nos lembra que temos acesso direto a Deus. Não importa quão grande ou pequena seja a nossa preocupação, podemos levá-la a Ele, e nesse ato de entrega, algo milagroso ocorre. Deus toma nossas ansiedades e, em troca, nos dá sua paz. Esta é uma paz que o dinheiro não pode comprar, que as circunstâncias externas não podem tirar e que nenhum poder terreno pode destruir. Ao refletir nesses versículos, somos convidados a confiar em Deus de uma maneira mais profunda, a deixar de lado o afã e a ansiedade e a abraçar a paz que vem de confiar plenamente em seu amor e cuidado. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não só nos oferecem consolo, mas também uma estratégia divina para viver num estado constante de paz, sem importar o que aconteça ao nosso redor. Nessa paz, encontramos a força e a serenidade para enfrentar qualquer desafio, sabendo que Deus está conosco e que Ele é suficiente. Versículo 3, Salmos 55. Versículo 22. Lança sobre o Senhor a tua carga, e Ele te susterá. Não permitirá que o justo seja abalado para sempre. Neste versículo, encontramos um convite profundo e cheio de consolo. Deus nos chama a entregar-lhe nossas cargas, aquelas preocupações que frequentemente parecem nos esmagar e que nos roubam a paz. Imagine por um momento carregar uma mochila pesada sobre os seus ombros. A cada dia, essa mochila se enche com mais problemas, mais preocupações, mais desafios. Às vezes, parece que não podemos dar mais um passo sob esse peso. Mas aqui neste salmo, Deus nos diz que não precisamos carregar essa carga sozinhos. Lançar nossa carga sobre Deus não é simplesmente nos livrarmos de nossos problemas. É um ato de confiança profunda. Significa reconhecer que por mais que tentemos controlar cada aspecto de nossa vida, há coisas que estão além do nosso controle. E nesse reconhecimento, encontramos liberdade. Ao entregar nossas preocupações a Deus, permitimos que Ele nos sustente, nos levante, nos dê a força necessária para seguir em frente.
É como se ele tomasse essa mochila pesada e a carregasse por nós, permitindo-nos caminhar mais leves e com mais esperança. O incrível deste versículo é a promessa que contém: Deus não deixará o justo caído. Não importa quão difícil seja a situação, não importa quão escuro pareça o caminho, Deus não permitirá que fiquemos prostrados, derrotados. Ele está sempre pronto para nos sustentar, para nos levantar, para nos dar o alento necessário para continuar. Este versículo nos lembra que não estamos sozinhos em nossas lutas. Deus está conosco e está disposto a carregar nossas preocupações, a nos dar alívio quando mais precisamos. Num mundo que frequentemente parece cheio de incerteza, onde as responsabilidades e preocupações parecem multiplicar-se sem fim, este salmo nos oferece um refúgio. Lembra-nos que podemos recorrer a Deus com tudo o que nos sobrecarrega e que, ao fazê-lo, encontramos nele um suporte firme, um apoio inquebrantável. Não é apenas um consolo emocional, é uma realidade espiritual. Deus nos sustenta, mantém-nos firmes quando tudo mais parece desmoronar. Este salmo nos desafia a confiar em Deus de uma maneira mais profunda, a reconhecer que, embora nossas forças sejam limitadas, a força de Deus é infinita, e essa força está disponível para nós, para cada um de nós que escolhe confiar nele e entregar-lhe suas preocupações. Salmos 55. Versículo 22 não é apenas um chamado à oração, mas uma promessa divina. Deus nos susterá e, em seu amor e cuidado, encontraremos o alívio e a paz que tanto anelamos. Versículo 4, Mateus 6:34. Não vos inquieteis, portanto, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará seus próprios desafios. Basta a cada dia o seu próprio mal. Jesus, neste versículo, entrega-nos uma mensagem profundamente libertadora. Ele nos diz que não devemos nos preocupar com o amanhã, porque cada dia tem seus próprios desafios. É como se ele estivesse dizendo que vivemos em um ciclo de preocupações sem fim, onde o medo do futuro nos rouba a paz do presente. Mas Jesus nos convida a quebrar esse ciclo, a parar e focar no hoje. Imagine por um momento como seria sua vida se você parasse de se preocupar com o futuro. Muitas vezes, nossas mentes se enchem de "e se? E se eu não alcançar meus objetivos? E se algo ruim acontecer?" Esses pensamentos nos paralisam, nos enchem de ansiedade e nos impedem de aproveitar o momento presente. Jesus entende isso e, por isso, nos chama a confiar que Deus tem o controle. Ele não nos diz para ignorarmos o futuro, mas para confiarmos que, quando esse amanhã chegar, Deus estará lá para nos guiar, como faz hoje. Viver o presente é uma das chaves para encontrar a paz que Jesus nos oferece. Não se trata de ser irresponsável ou de não planejar, mas de aprender a não nos deixarmos consumir pelas preocupações que ainda não existem. O amanhã é incerto, mas Deus é eterno e fiel. Ele conhece nosso futuro e já fez provisão para cada necessidade que enfrentaremos. Confiar nisso nos liberta da carga de tentar controlar o incontrolável. Cada dia traz consigo seus próprios desafios e dificuldades. Se adicionarmos a isso as preocupações do futuro, nos encontramos carregando um peso duplo, um que não estamos destinados a carregar. Jesus nos convida a aliviar essa carga, a concentrar-nos nos problemas de hoje, sabendo que, quando chegar os desafios de amanhã, também receberemos a graça e a força necessárias para superá-los. Esta lição nos oferece uma forma mais serena e equilibrada de viver, um lembrete constante de que não estamos sozinhos em nossas lutas diárias. Quando Jesus nos diz, basta a cada dia o seu próprio mal, Ele está nos chamando a uma mudança de perspectiva. Nos convida a olhar o presente com gratidão e confiança, a encontrar paz em saber que Deus está conosco neste momento e que estará conosco no próximo. Este versículo é um farol de esperança para aqueles que se sentem sobrecarregados pelo medo do futuro.
é um lembrete de que, aconteça o que acontecer, não precisamos nos preocupar porque Deus já preparou o caminho para nós. Versículo 5, 1 de Pedro 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Neste versículo, Pedro nos oferece um conselho que é ao mesmo tempo simples e profundamente transformador: entregar nossas ansiedades a Deus. Mas este ato de depositar nossas preocupações nele não é apenas uma sugestão, é uma poderosa expressão de fé. É como dizer: Deus, confio que tu podes lidar com isso melhor do que eu. E quando fazemos isso, experimentamos um alívio que só pode vir de saber que nossas vidas estão nas mãos de um Deus amoroso. Imagine por um momento a quantidade de ansiedades que carregamos diariamente. Preocupações com o futuro, com nossas famílias, com nossas finanças, com nossa saúde. É fácil sentir-se sobrecarregado, mas Pedro nos lembra que não estamos destinados a carregar tudo isso sozinhos. Ele nos convida a, com confiança e humildade, colocar tudo isso nas mãos de Deus. Este ato não é um sinal de fraqueza, mas uma demonstração de uma fé madura. Uma fé que reconhece que, embora nem sempre tenhamos o controle, podemos confiar naquele que o tem. Quando entregamos nossas ansiedades a Deus, não estamos negando a realidade de nossas preocupações. Estamos escolhendo não ser escravos delas. É como soltar um peso que carregamos por tempo demais, um peso que nos impediu de avançar, que nos roubou a paz e a alegria. Deus nos convida a deixar tudo em suas mãos, a confiar que Ele se preocupa com cada detalhe de nossas vidas. E nessa confiança, encontramos descanso para nossas almas. O mais belo deste versículo é a promessa implícita que contém: Deus cuida de nós. Isso significa que Ele está ativamente envolvido em nossas vidas, que não somos uma preocupação secundária para Ele. Ao contrário, somos sua criação amada, e Ele está atento às nossas necessidades, desejos e preocupações. Esta certeza nos permite viver com uma paz que transcende as circunstâncias, porque sabemos que, aconteça o que acontecer, estamos sob o cuidado de um Deus que nos ama profundamente. Frequentemente, nossa tendência é tentar resolver tudo por nós mesmos, carregando o peso de nossas preocupações. Mas Pedro nos lembra que não temos que fazer isso sozinhos. Deus está disposto e pronto para nos ajudar, para nos sustentar quando sentimos que já não podemos mais. E ao entregar-lhe nossas ansiedades, não apenas encontramos alívio, mas também fortalecemos nossa relação com Ele, confiando mais plenamente em seu plano e propósito para nossas vidas. Versículo 6, Provérbios 3. Versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Estes versículos nos levam a um dos pilares mais fundamentais da vida espiritual: a confiança plena em Deus. Aqui, somos instados a confiar nele com todo o nosso coração, sem depender de nossa própria sabedoria ou entendimento. É fácil pensar que sabemos o que é melhor para nós, que nossas experiências e conhecimentos nos fornecem as ferramentas necessárias para tomar decisões corretas. No entanto, estes versículos nos lembram que, por mais que acreditemos ter o controle, nossa sabedoria é limitada e muitas vezes insuficiente. Confiar em Deus de todo o coração significa nos rendermos completamente à sua vontade. É um ato de fé que vai além das emoções ou circunstâncias. Isto é, mesmo quando não entendemos por que certas coisas acontecem, mesmo quando o caminho parece obscuro ou incerto, continuamos confiando que Deus sabe o que está fazendo. Não é uma confiança cega, mas uma confiança baseada no caráter de Deus, em sua fidelidade, amor e sabedoria infinita. É saber que, embora não possamos ver o panorama completo, Deus o vê e está orquestrando tudo para o nosso bem.
Quando o proverbista nos diz para não nos apoiarmos em nossa própria prudência, ele está nos advertindo sobre o perigo da autossuficiência. Muitas vezes, tentamos resolver nossos problemas e tomar decisões baseadas unicamente no que podemos ver e entender. Mas nossa compreensão é limitada. Não podemos prever todas as consequências de nossas decisões, nem podemos entender completamente os planos de Deus. Por isso, este versículo nos convida a soltar essa necessidade de controle e a confiar que Deus, com sua perspectiva, nos guiará pelo caminho correto. Reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos é um chamado para incluí-lo em cada aspecto de nossa vida. Não se trata apenas de buscar a Deus nos grandes momentos de decisão, mas de convidá-lo a ser parte do nosso dia a dia. É buscar sua orientação em cada escolha, por mais pequena que pareça, e estar atentos à sua direção. Quando fazemos isso, Deus promete endireitar nossas veredas, o que significa que Ele fará que nossos caminhos sejam retos, que nos levará pelo trajeto que conduz ao seu propósito para nossas vidas. Esta é uma convocação para render nossas preocupações, nossas decisões, nossas vidas inteiras à soberania de Deus. Ao fazer isso, permitimos que Ele assuma o controle, confiando que seu caminho é melhor que o nosso. Não será sempre fácil. Haverá momentos em que nos sentiremos tentados a tomar o controle, a depender de nossa própria prudência. Mas se continuarmos confiando em Deus, se continuarmos reconhecendo-o em todos os nossos caminhos, veremos como Ele guia nossos passos, como Ele nos conduz pelo caminho que é melhor para nós, embora nem sempre seja o mais fácil. Versículo 7, Isaías 41, versículo 10. Não temas, pois estou contigo. Não te assombres, pois sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo. Sustento-te com a destra da minha justiça. Este versículo é como um abraço divino, um lembrete profundo de que, não importa o que estejamos enfrentando, não estamos sozinhos. Deus mesmo nos diz que não devemos temer, porque Ele está conosco. É fácil dizer, mas às vezes, em meio às dificuldades e desafios, o medo pode ser avassalador. No entanto, aqui, Deus não só nos pede para não termos medo, Ele nos dá uma razão poderosa para isso, sua presença constante. Imagine por um momento estar numa situação de perigo ou incerteza e de repente sentir a mão de alguém forte e confiável que te toca no ombro e diz: "Estou contigo, não estás só." É exatamente isso que Deus está fazendo neste versículo. Ele nos assegura que sua presença é nossa força, que não temos que desfalecer nem perder a esperança, porque Ele, o Criador do universo, é nosso Deus. E não só isso, Ele também promete nos fortalecer. Não somos nós que temos que encontrar a força dentro de nós mesmos. Deus nos dá sua própria força. Este versículo também fala do apoio inquebrantável de Deus. Sempre te ajudarei, Ele diz. Essa palavra sempre é crucial. Não é apenas em algumas ocasiões, não é só quando nos comportamos bem ou fizemos as coisas corretas. É em todo momento, sem exceção. Deus está comprometido a nos ajudar e nos sustentar, não importa a magnitude dos desafios que enfrentemos. E então há a promessa final: sempre te sustentarei com a destra da minha justiça. A destra, a mão direita, é símbolo de poder e autoridade. Deus está nos dizendo que não só nos sustenta, mas que o faz com seu poder justo e perfeito. Isso significa que sua ajuda não é qualquer ajuda. É uma ajuda poderosa e justa que não falhará. É uma ajuda que está arraigada em sua justiça, em seu caráter imutável e perfeito. Este versículo é uma fonte inesgotável de consolo. Ele nos lembra que não importa quão escuros sejam os tempos, quão grandes sejam as montanhas que tenhamos que escalar, não estamos sozinhos. Deus está conosco e não apenas como um espectador, mas como nosso apoio constante, nossa força em meio à fraqueza, nosso sustento quando sentimos que já não podemos mais.
Esta é a espécie de segurança que pode transformar nossa perspectiva, que pode converter o medo em confiança e o desespero em esperança. Portanto, quando o medo tentar se apoderar de nós, quando as circunstâncias parecerem insuperáveis, lembremo-nos das palavras de Isaías 41, versículo 10. Lembremo-nos que Deus está conosco, que Ele nos dá sua força, que nos ajuda e que nos sustenta com sua mão justa. E nessa verdade podemos descansar e enfrentar qualquer coisa que a vida nos apresente com uma fé firme e uma confiança inquebrantável no poder e na fidelidade de Deus. Versículo 8, Salmos 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Este versículo é uma declaração de confiança e segurança na presença protetora de Deus. Mesmo nos momentos mais sombrios de nossas vidas, todos nós, em algum momento, atravessamos vales escuros, aqueles momentos em que parece que a vida nos esmaga com seu peso, onde o caminho é incerto e o medo nos ronda. No entanto, o salmista nos diz que mesmo nesses vales, não devemos temer. Imagine caminhar por um caminho escuro, cercado de sombras que parecem sussurrar dúvidas e medos ao seu coração. É nesses momentos que precisamos saber que não estamos sozinhos. Aqui é onde a presença de Deus se torna nossa maior fonte de consolo. Ele está conosco, não como um observador distante, mas como um protetor próximo. Não importa quão escuro ou perigoso seja o vale, a presença de Deus dissipa o temor. Sua proximidade é nossa luz na escuridão. O salmista também menciona a vara e o cajado de Deus. Estes são símbolos de guia e proteção. A vara era usada pelos pastores para defender as ovelhas dos predadores, enquanto o cajado servia para guiar as ovelhas, mantendo-as no caminho correto. Da mesma maneira, Deus utiliza sua vara e seu cajado para nos proteger e guiar-nos. Ele nos protege do mal, nos guia na direção certa e, o mais importante, nos dá consolo. Esse consolo não é apenas uma sensação passageira. É um profundo senso de segurança que vem de saber que Deus está no controle, que Ele tem o poder de nos proteger e guiar. Mesmo nas situações mais aterradoras, à medida que caminhamos pelos vales da vida, enfrentando desafios, perdas e momentos de incerteza, podemos encontrar paz na certeza de que Deus está conosco, sustentando-nos e direcionando-nos com sua mão amorosa. O vale da sombra da morte não é um lugar onde queremos estar, mas às vezes é o caminho que precisamos percorrer. E é precisamente nesses momentos que a promessa da presença de Deus se torna mais real e poderosa. Não estamos caminhando sozinhos. Deus está ao nosso lado. Sua vara defende e seu cajado guia, assegurando-nos de que, embora o caminho seja difícil, não precisamos temer. Ele está conosco e sua presença nos infunde coragem e força para seguir em frente. Neste versículo, encontramos uma imagem bela e poderosa do cuidado de Deus. Ele nos lembra que, embora enfrentemos os momentos mais escuros, podemos estar seguros de que não estamos sozinhos. Sua presença é nossa segurança, sua vara é nossa proteção e seu cajado é nossa guia. E com essa confiança podemos atravessar qualquer vale, sabendo que Deus nos leva pela mão, nos protegendo e nos dando consolo a cada passo do caminho. Versículo 9, Mateus 11. Versículos 28 ao 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus nos oferece um convite que é impossível ignorar. Vinde a mim. Não importa quão cansados estejamos, quão sobrecarregados pelas cargas da vida, Jesus nos chama a nos aproximarmos dele, prometendo alívio. Tudo isso pode se tornar um peso insustentável, e no meio dessa carga, Jesus oferece algo diferente.
Ele nos diz para levarmos o seu jugo, que é fácil, e a sua carga, que é leve. Mas o que isso significa? Como pode um jugo, que é uma ferramenta de trabalho, ser fácil? Jesus não está dizendo que não haverá desafios ou dificuldades, mas que ao caminhar com Ele, ao permitir que Ele nos guie e nos ensine, essas cargas que levamos se tornam mais leves. É como se Ele tomasse a maior parte do peso, permitindo-nos caminhar ao seu lado com um sentido de alívio e paz. Quando Jesus diz que seu jugo é fácil e sua carga leve, Ele está falando de uma vida dirigida por seu amor e sua graça, uma vida na qual não temos que carregar o peso do mundo sobre nossos ombros, porque Ele já o fez por nós. Ao aprender dele, ao seguir seu exemplo de mansidão e humildade, encontramos um descanso que não é simplesmente físico, mas um descanso profundo para nossas almas. É o tipo de descanso que chega quando paramos de lutar com nossas próprias forças e começamos a confiar na direção e no cuidado de Jesus. Este trecho é um convite para um estilo de vida completamente diferente, um que é marcado pela paz e serenidade que só Jesus pode oferecer. É um convite a deixar para trás as cargas que nos oprimem, a soltar as ocupações que nos tiram o sono e a permitir que Jesus assuma o controle. Ele não nos promete uma vida livre de problemas, mas sim sua presença constante e sua ajuda em cada passo do caminho. Às vezes, podemos sentir que devemos enfrentar nossas lutas sozinhos, que devemos carregar nossas cargas sem ajuda, mas Jesus nos lembra que não precisamos fazer isso. Ele está aqui, pronto para compartilhar nosso jugo, para aliviar nossas cargas e para nos guiar a um descanso que o mundo não pode oferecer. É um descanso que vem de saber que estamos nas mãos de um Deus que nos ama, que se preocupa conosco e que tem um plano para nossas vidas. Portanto, quando te sentires exausto, quando as cargas da vida parecerem demasiado pesadas, lembra-te das palavras de Jesus em Mateus 11, versículos 28 ao 30. Aproxima-te dele, entrega-lhe tuas preocupações e aprende de seu exemplo, e nesse ato de fé e rendição, encontrarás o descanso e a paz que tua alma tanto anseia. Um descanso que só se encontra na presença e no amor inesgotável de Jesus. Versículo 10, Jeremias 29, versículo 11. Porque eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Este versículo é como uma promessa divina que nos lembra que, embora às vezes não entendamos as circunstâncias de nossas vidas, Deus tem um plano para nós, e é um plano bom. É fácil sentir-se perdido ou desanimado quando as coisas não saem como esperávamos, mas aqui, Deus está nos dizendo que Ele tem em mente um propósito que vai além do que podemos ver ou imaginar. Imagine por um momento estar no meio de uma tempestade, onde tudo parece caótico e fora de controle, mas acima dessa tempestade, Deus está trabalhando, guiando cada detalhe para um propósito final de bem-estar e paz. Ele conhece o futuro e, em sua infinita sabedoria, está tecendo cada momento de nossa vida em um plano que tem um final cheio de esperança. Este versículo nos dá a certeza de que, embora o caminho seja difícil, o destino que Deus tem para nós é bom. Muitas vezes podemos nos encontrar em situações onde a dor, a incerteza ou o medo nos fazem questionar o propósito de tudo o que estamos vivendo. Podemos nos perguntar, onde está Deus em tudo isso? O que Ele está fazendo? E é precisamente nesses momentos que precisamos nos apegar à verdade de Jeremias 29, versículo 11. Deus nos assegura que seus pensamentos para conosco são de paz, não de mal, embora às vezes pareça que estamos rodeados de escuridão. Deus nos está levando para um futuro brilhante, um futuro cheio de esperança. Este versículo também é um chamado para confiar na bondade e fidelidade de Deus, mesmo quando não entendemos seus caminhos. É como caminhar por um caminho escuro, com a confiança de que, no final, veremos a luz.
Deus não promete que o caminho será fácil, mas sim que o final valerá a pena. Ele nos pede que deixemos de nos preocupar com o que virá e que confiemos que Ele está orquestrando cada detalhe de nossas vidas para o nosso bem. Em um mundo onde frequentemente nos deparamos com incertezas, onde o futuro pode parecer assustador ou incerto, a promessa de Jeremias 29, versículo 11, é uma âncora para nossas almas. Ele nos convida a confiar em sua presença e amor inabaláveis, sabendo que Ele cuida de nós e que mesmo nos momentos mais sombrios, há um plano maior sendo realizado. Versículo 11 nos oferece uma âncora. Nos lembra que não importa o que enfrentamos hoje, Deus já está em nosso amanhã e seu plano para nós é bom. É um plano de paz, de bem-estar e de esperança. Assim, quando te sentires sobrecarregado pelas circunstâncias da vida, quando o futuro parecer incerto, lembra-te destas palavras de Deus. Ele conhece os pensamentos que tem para ti e são pensamentos de paz, não de mal. Confia que Ele tem um plano perfeito, um plano que te levará a um futuro cheio de esperança. E nessa confiança, podes encontrar a paz e a segurança para caminhar adiante, sabendo que tua vida está nas mãos de um Deus que te ama e que tem um propósito eterno para ti. Versículo 11, de Romanos 8, versículo 28. E sabemos que a todos os que amam a Deus, todas as coisas ajudam a bem, isto é, a todos os que conforme a seu propósito são chamados. Neste poderoso versículo, Paulo nos oferece uma perspectiva divina que transforma a nossa maneira de ver as dificuldades e os desafios da vida. Ele nos assegura que todas as coisas, inclusive aquelas que parecem escuras ou dolorosas, estão trabalhando juntas para nosso bem. Não é que cada situação por si só seja boa, mas que nas mãos de Deus, cada experiência, cada prova e cada dificuldade se entrelaçam em um plano que culmina em nosso bem e no cumprimento do propósito que Deus tem para nós. Imagina por um momento estar no meio de uma situação complicada, uma daquelas em que parece que nada faz sentido. Talvez estejas enfrentando uma perda, um fracasso ou uma decepção que não esperavas. É natural perguntar-se: por que Deus permite que passemos por essas coisas? Mas aqui é onde a promessa de Romanos 8, versículo 28, cobra vida. Deus não só está presente em nossas alegrias e êxitos, Ele também está no meio de nossas lutas, trabalhando por trás das cortinas para trazer algo bom de cada situação. Este versículo nos convida a ver além das circunstâncias imediatas e a confiar no processo divino. Embora nem sempre possamos entender como ou por que as coisas acontecem, podemos ter a certeza de que Deus está orquestrando cada detalhe com um propósito maior em mente. Não é uma promessa de que tudo será fácil ou livre de dor, mas uma garantia de que, em última análise, tudo contribuirá para nosso bem. Paulo nos lembra que esta promessa é para aqueles que amam a Deus e são chamados conforme a seu propósito. Isto significa que, ao viver uma vida alinhada com a vontade de Deus, podemos estar seguros de que Ele está no controle, moldando nossas vidas de acordo com seu plano perfeito. É um chamado para confiar, para ter fé que mesmo nos momentos de maior incerteza, Deus está trabalhando em nosso favor. No meio das provas, quando tudo parece estar contra nós, Romanos 8, versículo 28, nos dá uma razão para manter a esperança. Não estamos à mercê do acaso ou da má sorte. Estamos sob o cuidado de um Deus que nos ama e que tem um propósito para nossas vidas. E esse propósito é bom, embora às vezes não o entendamos no momento. Assim, quando te enfrentares a situações difíceis, lembra-te deste versículo. Permite que a verdade de que Deus está trabalhando para teu bem te traga paz e força. Confia que, embora agora não vejas o panorama completo, Deus sim o vê, e Ele está utilizando cada experiência para te moldar, para te aproximar mais dele e para cumprir o propósito que estabeleceu para a tua vida. Nesta confiança, podemos encontrar descanso e esperança,
sabendo que estamos nas mãos de um Deus que está operando todas as coisas para nosso bem. Versículo 12, Salmos 94. Versículo 19. Quando os meus pensamentos se multiplicam dentro de mim, as tuas consolações alegram a minha alma. Este versículo fala de uma realidade que todos enfrentamos. A ansiedade, as preocupações, aqueles momentos em que nossos pensamentos se multiplicam e nos sentimos sobrecarregados. Todos já estivemos lá, naqueles momentos em que parece que as preocupações nos cercam e não podemos escapar delas. Mas o salmista nos oferece uma verdade profundamente reconfortante. No meio dessa multidão de pensamentos, Deus está presente com seu consolo, um consolo que não apenas acalma nossa mente, mas enche nossa alma de alegria. Imagine estar no meio de uma tempestade mental, onde as preocupações e medos se acumulam como nuvens escuras. É fácil sentir-se perdido nesses momentos, mas aqui é onde a promessa de Deus brilha mais forte. Ele não nos deixa sozinhos em nossa ansiedade. Seu consolo é como um raio de luz que atravessa essas nuvens, trazendo consigo paz e alegria, mesmo quando as circunstâncias externas não mudam imediatamente. O consolo de Deus não é como o consolo passageiro que o mundo oferece. Não é uma distração momentânea, nem uma solução superficial. É um consolo profundo, enraizado em seu amor e presença constante em nossas vidas. Esse consolo tem o poder de transformar nossa perspectiva, de mudar a maneira como enfrentamos nossos desafios. Não significa que as dificuldades desaparecem, mas que no meio delas encontramos uma alegria que só Deus pode dar. Essa alegria não é uma emoção superficial. É uma alegria que brota do mais profundo de nossa alma. Uma alegria que se mantém firme mesmo nas provas mais difíceis. É o tipo de alegria que nasce do conhecimento de que Deus está conosco, de que Ele nos entende e de que seu consolo é maior do que qualquer preocupação que possamos ter. Quando nossas mentes estão cheias de pensamentos inquietantes, é nesse momento que o consolo de Deus se torna um refúgio seguro. Um lugar onde nossas almas podem encontrar descanso e renovação. O salmista nos lembra que, embora nossas preocupações se multipliquem, o consolo de Deus é sempre suficiente. É um lembrete de que não estamos destinados a enfrentar nossas ansiedades sozinhos. Deus está sempre disposto a consolar e alegrar nossas almas, mesmo quando tudo ao nosso redor parece estar em caos. Portanto, quando sentir que a ansiedade te oprime, quando seus pensamentos se multiplicarem e roubarem sua paz, lembre-se das palavras do salmista. Permita que o consolo de Deus te envolva, que sua paz inunde sua mente e sua alegria encha seu coração. Nessa confiança, encontrarás a força para seguir em frente, sabendo que, embora as preocupações sejam muitas, o consolo e a alegria que Deus oferece são sempre maiores. Nele, nossas almas encontram descanso e nossa alegria se renova, mesmo no meio da tempestade. Versículo 13, João 14, versículo 27. A paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vó-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem tenha medo. Este versículo nos oferece um presente inestimável de Jesus, sua paz. Mas não é uma paz comum, é uma paz que o mundo não pode oferecer. É uma paz que vai além da simples ausência de conflito ou de momentos de tranquilidade momentânea. É uma paz que penetra profundamente na alma, que tem o poder de acalmar as tempestades internas, não importa quão ferozes sejam. Imagine estar no meio de uma situação caótica, onde tudo ao seu redor parece desmoronar. As dificuldades da vida podem nos fazer sentir assim, como se estivéssemos presos em uma tempestade que não cessa. Mas Jesus nos lembra que, embora o mundo esteja cheio de incertezas e medos, podemos encontrar uma paz duradoura nele. Sua paz não depende das circunstâncias, não flutua com as altas e baixas da vida. É constante, firme, um âncora no meio do caos.
Quando Jesus nos diz, não se turbe o vosso coração, nem tenha medo, Ele está nos convidando a soltar essas ansiedades que frequentemente nos atormentam. Ele está nos chamando a confiar que em sua paz encontramos um refúgio seguro. É como se Jesus estivesse dizendo, confie em mim, minha paz é suficiente para sustentá-lo. E é precisamente essa paz que pode transformar nossa perspectiva, dando-nos a capacidade de enfrentar qualquer desafio com uma serenidade que não faz sentido para o mundo. O mundo oferece sua própria versão de paz, mas é uma paz que está atada às circunstâncias, uma paz que depende de que tudo saia bem, de que não haja problemas ou dificuldades, mas a paz de Jesus é diferente. É uma paz que persiste mesmo quando as coisas não vão bem. Uma paz que permanece quando enfrentamos provações e tribulações. Não é uma paz que nos evade da realidade, mas uma paz que nos fortalece no meio dela. Este versículo também é um lembrete de que não temos que permitir que o medo controle nossas vidas. O medo é uma das armas mais poderosas que o mundo usa para roubar nossa paz. Mas Jesus nos diz que não devemos temer. Sua paz é mais forte que qualquer medo, mais poderosa que qualquer temor que possa surgir em nossos corações. Portanto, quando você se encontrar no meio da tempestade, quando sentir que o medo e a ansiedade ameaçam oprimir você, lembre-se das palavras de Jesus em João 14, versículo 27. Lembre-se de que Ele lhe deu sua paz, uma paz que o mundo não pode entender nem replicar. Permita que essa paz inunde seu coração, que dissipe seus temores e que lhe dê a força para enfrentar cada dia com confiança. Com a paz de Jesus em seu coração, você pode estar seguro de que, aconteça o que acontecer, você estará firme e sereno, sabendo que nele encontrou o verdadeiro refúgio e a verdadeira paz que transcende todas as circunstâncias. Versículo 14, Isaías 26, versículo 3. Tu conservarás em paz aquele cujo pensamento em ti persevera, porque ele confia em ti. Este versículo é uma promessa poderosa de Deus, que nos assegura uma paz que não é comum, mas sim uma paz perfeita, completa. Mas como alcançamos essa paz? Deus nos diz que é o resultado de manter nossos pensamentos centrados nele. Em um mundo cheio de distrações, preocupações e desafios constantes, manter nossos pensamentos em Deus pode parecer uma tarefa difícil. Mas é precisamente nesta ação que encontramos a chave para a paz que tanto anelamos. Imagine um dia em que tudo parece ir mal, quando as preocupações e problemas ameaçam nos sobrecarregar. É fácil deixar que esses pensamentos negativos tomem o controle, levando-nos por um caminho de ansiedade e desespero. No entanto, Isaías nos mostra um caminho diferente, um caminho que leva à paz. Este caminho se encontra na decisão diária de focar nossa mente em Deus, em sua bondade, em sua fidelidade e em seu poder. Ao fazermos isso, nos ancoramos em algo que não muda, que não se move com as circunstâncias. Deus nos promete que, se perseverarmos em manter nossos pensamentos nele, Ele nos manterá em perfeita paz. Não é uma paz parcial ou temporária, é uma paz completa. Uma paz que abrange todo o nosso ser. Esta paz é o resultado direto de confiar em Deus, de acreditar que Ele é soberano sobre todas as coisas e que seu plano para nós é bom. Quando confiamos em Deus dessa maneira, quando deixamos que essa confiança guie nossos pensamentos, a ansiedade perde seu poder sobre nós. Esta paz não é algo que podemos fabricar por nós mesmos. É um presente de Deus, um que Ele dá àqueles que escolhem confiar nele. É uma paz que transcende as circunstâncias, que permanece firme mesmo no meio das tempestades da vida. Ao manter nossos pensamentos em Deus, nos afastamos das preocupações que nos rodeiam e encontramos refúgio em sua presença. É lá, em sua presença, onde nossos corações podem descansar e nossas mentes podem encontrar tranquilidade. A promessa de Isaías 26,
Versículo 3 é um lembrete de que não estamos destinados a viver em um estado constante de ansiedade ou preocupação. Deus nos oferece algo melhor, uma paz perfeita, uma paz que vem de confiar plenamente nele. É um chamado a focar nossa mente nas verdades eternas de Deus, em seu amor, sua graça e sua fidelidade, e permitir que essas verdades substituam os pensamentos de temor e dúvida. Assim, quando te sentires sobrecarregado pelas circunstâncias da vida, quando a ansiedade parecer dominar tua mente, lembra-te desta promessa. Foca teus pensamentos em Deus, em sua bondade e em sua fidelidade, e permite que sua paz, essa paz perfeita, encha teu coração e tua mente. Confia que Deus é fiel, que Ele é digno de toda nossa confiança, e nessa confiança encontrarás o descanso e a paz que tua alma tanto necessita. Em Deus encontramos não só a força para enfrentar cada dia, mas também a paz que nos sustenta em cada momento. Versículo 15, Salmos 127. Versículo 2. Em vão vos levantais cedo e tarde, ides repousar, comendo o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Este versículo confronta uma realidade que muitos de nós vivemos. O afã e a preocupação constante pelas nossas necessidades diárias. Vivemos em uma sociedade que valoriza o esforço, o trabalho incansável e o sacrifício constante. Dizem-nos que, se quisermos alcançar algo, devemos trabalhar mais duro, levantar mais cedo e deitar mais tarde. Mas este salmo oferece uma perspectiva diferente, uma que vai contra a corrente do que o mundo nos ensina. O salmista nos lembra que todo esse esforço, todo esse afã pode ser em vão se não confiarmos na provisão divina. Não é que o trabalho não seja importante, mas há uma diferença entre trabalhar confiando em Deus e trabalhar com uma preocupação constante que rouba nossa paz e nos deixa exaustos. É como se Deus estivesse nos dizendo: não precisas desgastar-te assim. Eu estou aqui para prover o que precisas, mesmo quando não estás fazendo nada, mesmo enquanto dormes. O conceito de Deus dar descanso aos seus amados é profundamente consolador. Libera-nos da carga de sentir que tudo depende de nós, de crer que se não estivermos constantemente ativos, as coisas não sairão bem. Deus nos lembra que Ele é o provedor, que Ele está no controle e que podemos descansar em seu cuidado. Este descanso não é apenas físico, é um descanso da alma, um descanso que vem de saber que não precisamos carregar todas as cargas sozinhos. Dormir, neste contexto, é um símbolo de confiança. Quando dormimos, deixamos de controlar, deixamos de fazer e simplesmente descansamos na segurança de que Deus está velando por nós. É um ato de fé, um lembrete de que, embora nós paremos de trabalhar, Deus nunca deixa de cuidar de nós. Mesmo nos momentos em que não estamos fazendo nada, Deus continua provendo, continua atuando em nossas vidas. Este versículo é um chamado para repensarmos nossas prioridades, para perguntarmos em que estamos realmente confiando. Estamos confiando em nosso esforço, em nossa capacidade de fazer mais, ou estamos confiando em Deus, em seu amor e em sua provisão? É um desafio para soltar a ansiedade, para deixar de nos afanarmos por aquilo que não podemos controlar e permitir que Deus nos dê esse descanso que só Ele pode dar. Assim, da próxima vez que te encontrares correndo de um lado para outro, tentando fazer mais, ser mais, lembra-te do Salmo 127, versículo 2. Deixa que as palavras do salmista te guiem a um lugar de descanso, a um lugar onde confias que Deus é quem provê, que Ele cuida de ti, mesmo enquanto dormes. Deixa que esta verdade te libere do afã e da preocupação e te leve a um descanso profundo na certeza de que Deus, em seu amor, está te dando o que precisas, mesmo nos momentos de maior quietude. Versículo 16, Isaías 40, versículo 31. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão.
Este versículo traz uma promessa tão poderosa quanto reconfortante. Aqueles que esperam no Senhor receberão novas forças. Mas o que significa realmente esperar no Senhor? Não se trata de uma espera passiva, mas de uma confiança ativa, uma certeza de que nos momentos de debilidade e exaustão, Deus nos renovará e nos dará a energia que precisamos para seguir em frente. É um convite a não desfalecer, a não desistir, porque Deus é a fonte inesgotável de nossa força. Imagine por um momento como se sente quando estamos à beira do esgotamento, quando nossas forças parecem ter desaparecido e tudo o que queremos é parar de lutar. É nesses momentos que este versículo nos lembra que não estamos sozinhos, que não precisamos depender apenas de nossas próprias forças limitadas. Deus está ali, disposto a nos dar novas forças, a nos renovar de maneira que possamos continuar não só com a força necessária, mas com uma energia renovada que nos eleva acima das circunstâncias. A imagem de subirão com asas como águias é especialmente significativa. As águias são conhecidas por sua capacidade de voar alto, de aproveitar as correntes de ar para se elevar sem esforço. Da mesma maneira, quando esperamos no Senhor, não apenas recebemos forças, mas somos elevados pelo seu poder. É como se Deus nos levantasse sobre as circunstâncias, permitindo-nos ver as coisas de uma perspectiva mais alta, mais clara, onde o cansaço e a fadiga já não nos controlam. Correr sem se cansar, caminhar sem se fatigar, são promessas que falam de uma resistência que vai além do humano. É uma resistência divina, um poder que não se esgota porque não provém de nós mesmos, mas de Deus. É um lembrete de que, ao depender de Deus, não apenas sobrevivemos aos desafios e provas, mas também prosperamos no meio deles. É uma exortação a confiar que, não importa quão longo ou difícil seja o caminho, Deus nos fornecerá a força para seguir em frente. Este versículo nos ensina que a verdadeira fonte de poder e resistência não se encontra em nossas habilidades ou em nossa determinação, mas em nossa dependência de Deus. É quando esperamos nele, quando reconhecemos nossa necessidade de sua ajuda, que encontramos a fortaleza para continuar. Não importa quão exaustos nos sintamos, não importa quão impossível pareça a situação, Deus promete renovar nossas forças, dar-nos a capacidade de correr sem nos cansarmos, de caminhar sem nos fatigarmos. Então, quando se sentir fraco, quando o cansaço o abrumar, lembre-se das palavras de Isaías 40, versículo 31. Espere no Senhor. Confie que Ele o renovará e lhe dará a força necessária para enfrentar cada dia, porque nessa espera ativa, nessa dependência de Deus, você encontrará não só a força para seguir em frente, mas também a capacidade de elevar-se acima das circunstâncias, correndo e caminhando em seu poder, sem temor ao esgotamento ou à fadiga. Versículo 17, João 16, versículo 33. Eu vos disse estas coisas, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Neste versículo, Jesus nos oferece uma declaração honesta e, ao mesmo tempo, profundamente reconfortante. Ele não nos oculta a realidade da vida neste mundo. Enfrentaremos aflições, problemas e desafios. A vida não é sempre fácil, e seguir a Jesus não nos exime das dificuldades. No entanto, Jesus nos dá uma razão para não perder a esperança, uma razão para manter a fé firme. Ele venceu o mundo. Imagine estar no meio de uma tempestade, com ventos fortes e ondas que ameaçam afundar seu barco. O medo e a incerteza podem ser avassaladores, mas então Jesus aparece e te lembra que, embora a tempestade seja real e perigosa, ele já superou todas as forças que tentam te derrubar. Esta é a essência do que Jesus está nos dizendo neste versículo. Sim, haverá aflições, mas essas aflições não têm a última palavra. Jesus, com seu poder e autoridade, já venceu tudo o que o mundo pode lançar contra nós. A vitória de Jesus sobre o mundo é a fonte de nossa paz.
Não é uma paz que depende das circunstâncias ou da ausência de problemas. É uma paz que provém da certeza de que, aconteça o que acontecer, estamos nas mãos do vencedor. É a confiança de que, embora enfrentemos dificuldades, não estamos sozinhos e não estamos derrotados. Jesus superou o pecado, a morte e tudo o que o mundo poderia usar para nos separar de Deus. E porque ele venceu, nós também podemos vencer, não por nossas próprias forças, mas pela vitória que ele já assegurou para nós. Este versículo nos convida a mudar nossa perspectiva. Em vez de nos focarmos nas aflições e nos problemas que enfrentamos, estamos chamados a nos focar em Jesus e em sua vitória. É como se Jesus estivesse dizendo: sim, sei que é difícil, sei que às vezes sentes que não podes mais, mas lembra-te, eu venci o mundo. Em mim tens a força para seguir adiante, a paz para atravessar qualquer tempestade. A promessa de Jesus não é que não enfrentaremos problemas, mas que no meio desses problemas podemos ter paz. E esta paz não é uma simples ausência de conflito, mas uma tranquilidade profunda que vem de saber que Jesus venceu e que nessa vitória encontramos a nossa. Assim, quando as aflições da vida te abaterem, quando sentires que a tempestade é demasiado forte, lembra-te das palavras de Jesus em João 16, versículo 33. Confia nele, porque ele venceu o mundo. E nessa vitória encontrarás a paz e a força para seguir adiante, sabendo que em Cristo tua vitória está assegurada e nenhuma aflição pode separar-te do amor e do poder de Deus. Versículo 18. Salmos 62, versículo 5. Ó minha alma, repousa somente em Deus, pois dele vem a minha esperança. Este versículo nos convida a direcionar nossa alma para o único lugar onde realmente pode encontrar descanso, em Deus. Vivemos em um mundo cheio de incertezas, onde preocupações e medos frequentemente ocupam nossos pensamentos. Mas aqui, o salmista nos lembra que nossa alma, esse núcleo profundo do nosso ser, só pode encontrar verdadeiro repouso em Deus, não nas circunstâncias, não nas pessoas, nem mesmo em nossas próprias habilidades, mas em Deus e somente em Deus. Imagine estar no meio de uma tempestade interna, onde a ansiedade e o medo te cercam como ondas ameaçadoras de te afogar. É fácil, nesses momentos, buscar qualquer coisa que ofereça um pouco de alívio, seja distrações temporárias, soluções rápidas ou mesmo conselhos humanos. No entanto, este versículo nos guia para uma verdade mais profunda. Somente em Deus encontramos o descanso verdadeiro. Aquele descanso que acalma as tempestades internas e traz paz ao nosso coração. O salmista fala com a própria alma, lembrando-a de que a esperança vem de Deus. É como se ele estivesse dizendo a si mesmo: lembra, minha alma, não importa o que esteja acontecendo ao teu redor, tua esperança não está neste mundo, mas em Deus. É um lembrete para todos nós de que quando as coisas ficam difíceis, quando o medo e a incerteza ameaçam nos consumir, devemos voltar nosso olhar para Deus, que é nossa esperança segura. Confiar plenamente em Deus nos liberta da escravidão, da preocupação e do medo. Quando colocamos nossa confiança nele, percebemos que não precisamos controlar cada aspecto de nossa vida. Deus já tem o controle. Ele conhece nossas necessidades, nossos desejos e nossos medos, e está mais do que disposto a cuidar de nós e prover para nós. Essa confiança não só nos traz paz, mas também nos dá uma nova perspectiva. Nos ajuda a ver que, no meio da incerteza, há uma segurança inabalável na fidelidade de Deus. O descanso que encontramos em Deus não é apenas temporário, mas um descanso profundo, um descanso da alma. É um estado de paz que não depende do que está acontecendo ao nosso redor, mas de nossa relação com Deus. Quando confiamos nele, quando fazemos dele nossa esperança, nossas almas podem descansar, sabendo que estamos seguros em suas mãos. Este versículo é um chamado para pararmos de buscar em outros lugares o que só Deus pode oferecer. É um convite para confiar que aconteça o que acontecer, Deus é nossa esperança segura,
nosso refúgio, nossa paz. Ao repousar em Deus, encontramos essa calma que tanto anelamos, uma calma que transcende as circunstâncias e nos preenche com uma esperança que nunca falha. Assim, quando sentires que as preocupações te agobiam, quando o medo tentar se apoderar de ti, lembra-te das palavras do salmista. Deixa que tua alma repouse em Deus, confia nele, pois dele vem tua esperança. E nessa confiança encontrarás a paz que só Deus pode dar, uma paz que preenche tua alma e te dá a força para enfrentar qualquer coisa que a vida te apresente. Versículo 19, 2 Coríntios 1, versículos 13 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos também nós consolar os que estão em qualquer tribulação, com o consolo com que nós mesmos somos consolados por Deus. Esta passagem revela um aspecto profundamente belo do caráter de Deus. Ele é o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Não é apenas um Deus distante, observando de longe, mas um Deus que se aproxima de nós em nossos momentos mais difíceis. Quando atravessamos tribulações, não o fazemos sozinhos. Deus está lá conosco, oferecendo consolo, paz e esperança no meio da dor e da angústia. Imagine estar no momento mais escuro da sua vida, sentindo que o desespero te envolve e que não há saída. Nesses momentos, o consolo de Deus não é apenas uma palavra de ânimo, é uma presença real, uma paz que supera todo entendimento. É como um bálsamo que acalma nossas feridas, alivia a dor e nos permite seguir em frente. Deus não minimiza nosso sofrimento, não o ignora. Em vez disso, Ele se aproxima, senta-se conosco na nossa aflição e nos consola com seu amor incondicional. Mas o consolo de Deus não é apenas para nosso benefício. Há um propósito maior na forma como Deus nos consola. Paulo nos lembra que, ao receber esse consolo divino, somos equipados e chamados a consolar outros. É um círculo de amor e misericórdia que se expande. Quando fomos consolados por Deus em nossas tribulações, quando experimentamos sua paz no meio do caos, estamos capacitados a oferecer esse mesmo consolo a outros que estão passando por situações similares. É como se Deus nos dissesse: estive contigo nos teus momentos mais escuros, te sustentei e te dei minha paz. Agora, quero que leves esse consolo a outros. Quero que sejas minhas mãos, minha voz, para aqueles que também estão sofrendo. Ao fazê-lo, nos tornamos canais da graça de Deus, levando esperança e cura a um mundo que tanto necessita. Este versículo nos lembra que nossas tribulações não são em vão. Deus usa nossas experiências, mesmo as mais dolorosas, para nos moldar, fortalecer e capacitar a ser uma fonte de consolo e esperança para os outros. Quando passamos pelo fogo da tribulação e encontramos consolo em Deus, estamos melhor preparados para acompanhar outros em suas próprias lutas, para oferecer-lhes o mesmo consolo que recebemos. Assim, quando te encontrares no meio da tribulação, lembra-te de que Deus está contigo, que Ele é o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. E quando tiveres recebido esse consolo, não o guardes só para ti. Busca aqueles que também estão sofrendo, aqueles que precisam de uma palavra de esperança, e compartilha com eles o consolo que recebeste de Deus. Desta maneira, o amor e a misericórdia de Deus se estendem, trazendo paz, cura e esperança a um mundo que desesperadamente necessita. Versículo 20, do Salmo 46, versículo 10. Ficai quietos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei enaltecido na terra. Este versículo nos leva a uma das ações mais difíceis, mas mais poderosas que podemos tomar:
Estar quietos, em um mundo cheio de ruídos, distrações e um ritmo frenético, parar, silenciar as vozes internas e externas e simplesmente reconhecer a soberania de Deus é um ato de fé profundo. Deus nos chama a fazer uma pausa, a parar no meio do caos e a lembrar quem Ele é. O soberano, o todo-poderoso, o que tem controle de todas as coisas. Imagina por um momento estar no meio de uma tempestade, onde tudo ao teu redor parece estar fora de controle. A resposta natural poderia ser tentar fazer algo, qualquer coisa para mudar a situação. Mas Deus nos diz algo diferente. Ficai quietos. Não é uma chamada à inatividade, mas à confiança. É um lembrete de que, embora tudo ao nosso redor esteja em caos, podemos estar tranquilos, porque Deus continua sendo Deus. Ele está no controle e nada do que acontece escapa ao seu conhecimento ou poder. Sabei que eu sou Deus. É mais que um simples reconhecimento intelectual. É uma convite para descansar na verdade de quem Deus é. É uma chamada para deixar nossas preocupações, soltar nosso controle e confiar plenamente que Deus é soberano sobre todas as circunstâncias. É como dizer, lembra-te, não precisas carregar o peso do mundo nos teus ombros, porque eu sou Deus e eu estou no comando. Esta certeza é o que nos dá paz no meio das tempestades da vida. Quando Deus diz, serei exaltado entre as nações, enaltecido serei na terra. Ele está nos lembrando que seu plano, seu propósito se cumprirá, não importa o que esteja acontecendo no mundo. Não importa quão grandes sejam os desafios que enfrentamos, Deus será exaltado, sua glória será manifestada e seu poder será reconhecido em toda a terra. Isso nos dá a segurança de que, embora as coisas pareçam fora de controle, o resultado final está nas mãos de Deus e é um resultado que trará glória ao seu nome. Este versículo nos convida a viver uma vida de confiança plena em Deus. Nos desafia a parar no meio de nossas preocupações, a reconhecer que Deus é quem tem o controle e a descansar nessa verdade. Não é fácil estar quietos, especialmente quando estamos acostumados a tentar resolver tudo por nós mesmos. Mas nessa quietude, encontramos a paz que só Deus pode oferecer. Assim, quando te enfrentares às tempestades da vida, quando o caos e a preocupação ameaçarem te sobrecarregar, lembra-te das palavras do Salmo 46, versículo 10. Fica quieto e reconhece que Deus é Deus. Confia na sua soberania, no seu poder e no seu amor e encontrarás a paz e a segurança que a tua alma anseia. No meio de tudo o que acontece, Deus continua sendo exaltado e nessa verdade podemos descansar com uma confiança inquebrantável. Antes de nos despedirmos, quero que reafirmemos juntos o que aprendemos hoje. Se estás decidido a confiar em Deus e a deixar tuas preocupações em suas mãos, escreve nos comentários uma vez mais. Deus fortalece minha fé. Façamos desta declaração um lembrete constante de que não estamos sozinhos e que nele encontramos a paz que tanto necessitamos. Obrigado por me acompanhares e não esqueças que Deus está contigo em cada passo do caminho.